Eu acho que a maior parte dos brasileiros talvez sim estejam entendendo o que está acontecendo, que a luta não é contra os palestinos, não é contra a Gaza, não é contra os civis, e sim a luta é contra o Hamas, que é, sem dúvida nenhuma, uma organização terrorista, e não reconhecer eles como organização terrorista é uma vergonha. Mas, infelizmente, existe esse preconceito contra Israel, o antissemitismo existe e continua existindo. Então, quando, por exemplo, o ISIS decapitou pessoas na Síria, ninguém perguntou o que essas pessoas fizeram para ser decapitadas. A culpa... Não. Quer dizer, o ISIS é um grupo terrorista que ataca qualquer pessoa que seja diferente deles, diferente daquele extremismo que eles têm. E aqui em Israel também, quer dizer, o Hamas ele ataca indiscriminadamente. Eu acho vergonhoso as pessoas duvidarem do que aconteceu aqui simplesmente por ser em Israel. Então, as atrocidades do sul de Israel, o que aconteceu no sul de Israel contra a população, estão mais e mais que documentadas. E nesse massacre de por volta de 1.500 pessoas, morreram judeus, cristãos, muçulmanos e drusos. Quer dizer, não foram só judeus que foram atacados. Os terroristas entraram matando todo mundo, sem perguntar qual era a religião, a opinião política das pessoas. Eles viram que eles estavam em Israel e saíram matando. Eu estou com um ânimo melhor e meu filhinho foi para a creche hoje. Quer dizer, aqui a vida em Então as Jerusalém está creches voltando ao normal. reabriram. O sistema de educação reabriu em partes do país, depende de onde, obviamente. Então, aqui em Jerusalém reabriu, mas creches que têm que cumprir certas regras. Tem que ter abrigo antibomba, tem uma série de coisas. E a creche do meu filho, por acaso, tem, E então quanto tempo ele pôde tem voltar. seu filho? Meu filho tem 1 ano e 10 meses. Meu Deus, e como é que ele vai? Ah, bom, a professora leva para o abrigo, né? É assim, eu vou dizer, a gente vive num momento muito surreal, porque eles estão fazendo treinamento agora com as crianças. O que que isso quer dizer? Eles ensinaram uma música que cada vez que as crianças ouvem a música, todas as crianças aprendendo que tem que levantar e ir para a salinha. Eles não entendem o O que é guerra, eles não que é entendem. essa linha, mas... Porque as crianças todas têm menos de 3 anos, então eles não entendem o que está acontecendo, mas eles estão ensinando as crianças. Então, olha, quando a gente ouve essa música, todo mundo levanta e vai para a salinha. Então, eles vão, levam eles para a salinha eles cantam outra música, eles dão bolacha, biscoito para as crianças na salinha, para dar um incentivo delas irem. Então, e daí eles filmaram para a gente, para os pais verem. Então, eles fizeram treinamento já 3 vezes por dia, eles estão fazendo. Então, é uma realidade meio surreal. Quer dizer, meu filhinho de menos de 2 anos tem que aprender a correr para um bunker. Então, eu sou muito grata a toda a equipe da creche que está fazendo o melhor possível, sem traumatizar eles, sem eles entenderem, mas ao mesmo tempo é muito triste que a gente tenha que se preocupar com os nossos filhos. Quer dizer, não é uma guerra proporcional, não é uma guerra de soldado contra soldado ou soldado contra terrorista, é uma guerra de terroristas contra a população civil. Então, eu sei que a diferença é que meu filho está vivo hoje e não morto que nem as crianças, tantas crianças do sul sequestradas, é simplesmente uma diferença geográfica, porque eu estou em Jerusalém e eles não estavam, eles estavam no sul. Então, é complicado ver isso, mas a gente tem que fazer isso para defender a todos, inclusive as Que crianças. loucura. É uma loucura isso. E agora começou uma guerra de narrativa, né? Com o tal foguete que caiu no hospital, que não é no hospital, que é na garagem, que não foi Israel que lançou, que foi sei lá quem, a Jihad Islâmica, o próprio Hamas. Quem vai saber, né? Então, o que acontece é que existem algumas batalhas sendo travadas. Existe uma batalha física, existe uma batalha que é física tanto por terra, mar e ar, que eles entraram. Existe uma batalha cyber, que 99% da população não tem a menor ideia do que está acontecendo. E eu tenho, assim, um pouco que eu sei já é assustador. E a gente também tem uma guerra midiática. E a guerra midiática Eu em vou ter que Israel, interromper de novo, porque fecharam o elevador social, eu vou ter que abrir a outra eu vou porta. contando para o É pessoal do Hospital de Gaza. inacreditável, inacreditável. Desculpa, mil desculpas, tá? Não tem problema, eu vou contando para o pessoal do Vai Hospital de Gaza. contando que eu vou te ouvindo pelo caminho. Então, o que acontece, pessoal, é que tem essa guerra midiática, e na guerra midiática Israel perde há anos. Anos, anos, anos. É muito triste de ver isso, porque eu estou aqui, eu vejo a realidade.
E eu vejo a realidade morando aqui e eu vejo o que a mídia fala, são duas coisas completamente diferentes. Então, infelizmente, Israel perde a guerra midiática e um exemplo foi justamente o que aconteceu ontem, que o Hamas acusou Israel de ter explodido um hospital e matado mais de 500 pessoas inocentes. E rapidamente a mídia do mundo pegou essa informação sem verificar absolutamente nada. E aí eles começaram a mostrar isso na mídia do mundo. Quer dizer, canais como The New York Times, como a CNN, eles simplesmente pegaram informações de terroristas e começaram a rodar manchetes como se fosse verdade. Eles disseram que Israel explodiu um hospital, matou 500 pessoas, e as pessoas ouviram Hamas, sabendo que eles são terroristas, e ainda assim divulgaram essas notícias. E aí o Biden chegou e aí se fez uma investigação, e a conclusão da investigação é que quem explodiu não foi o hospital, mas eu vou explicar. Quem causou todo esse dano foi a Jihad Islâmica. Existe mais de um grupo terrorista dentro da faixa de Gaza. O grande grupo é o Hamas, mas existe um outro grupo que se chama Jihad Islâmica. É literalmente a Guerra Santa Islâmica. Jihad é Guerra Santa. Tem a ideologia quase igual. Eles também lutam pela destruição de Israel, a construção de um grande califado aqui. Eles perseguem judeus, perseguem cristãos. E a Jihad também lança mísseis. Então, a Jihad lança mísseis que são mísseis, se pode dizer, caseiros. E eles lançaram um míssil na direção de... Ele uma bateria de mísseis na direção de Israel. E um desses mísseis, ele se desviou e caiu dentro da faixa de Gaza. E se conseguiu filmagens disso. Existem 5 diferentes filmagens de 5 diferentes ângulos, mostrando o míssil subindo e descendo. Então, não há nenhuma dúvida que o míssil que caiu, ele veio dentro da própria faixa de Gaza. E ele Pois é, mas explodiu... além de tudo que está acontecendo, ainda tem que se preocupar com a narrativa. Né? Exatamente. E esse míssil ele explodiu na realidade ao lado de um hospital. E esse hospital, Al-Wad, que é um dos maiores hospitais da faixa de Gaza, ele é usado como um QG do Hamas. E do lado tem, sim, o QG, um dos QGs do Hamas, ele fica embaixo do hospital. Isso é sabido há anos. Por isso também Israel tinha pedido para evacuar o hospital. E todo mundo ficou bravo com Israel, que Israel estava pedindo para evacuar o hospital, mas porque Israel sabia que tinha um QG lá dentro. E no final o hospital não foi evacuado, Israel não atacou o hospital, mas o que esse míssil caiu tão próximo do hospital, ele causou uma explosão interna, porque ali no hospital tinha armamentos guardados. Uhum. Então o míssil caiu, causou uma segunda explosão por causa de coisas guardadas. E aí o Hamas saiu no mundo todo dizendo que foi Israel, mas na realidade foi a Jihad Islâmica. E não foi no hospital, e se foi ao lado do hospital, explodiu principalmente o estacionamento do hospital. E causou danos, mas não houve muitos mortos. Se houve mortos, a gente não tem certeza. Mas, infelizmente, quer dizer, o Hamas está fazendo as pessoas reféns. Essas pessoas tinham que ter evacuado o hospital já. Para começar, eles nem tinham que estar usando o hospital como um QG militar terrorista. Já é Mas uma já que eles coisa estão usando pelo menos... anti-humana, né, também. Né? Você fazer um então... QG dentro do hospital. e por isso, Israel agora perde essa guerra midiática e agora meio mundo acha que Israel matou civis inocentes dentro de um hospital e sim, foi a Jihad Islâmica. Mas isso também não nos surpreende, infelizmente, porque por volta de 10% dos mísseis lançados contra Israel caem dentro da faixa de Gaza. Dos mísseis terroristas, porque muitos deles sem miras, são mísseis caseiros. As pessoas não são altamente treinadas, são terroristas. Eles pegam qualquer um e dizem, lança aí os mísseis. E por isso eles Acho que lançam tem até 10%. mercenários, né? Sim, exatamente. São pessoas que não têm... É diferente, Israel é um exército preparado. É um exército. Os terroristas pessoas que têm ideologia radical que eles vão juntando, dão dinheiro para o pessoal e fazem eles... fazem o que fazem, e por isso 10% dos mísseis caem dentro da própria faixa de Gaza. Então, quando a gente vê o número de mortos dentro de Gaza, tem que calcular também que não todos esses mortos são por causa de Israel. Boa parte desses mortos são causados diretamente pelo Hamas. Indiretamente, praticamente todos, mas diretamente muitos também. Mísseis do Hamas ou da Jihad Islâmica que matam pessoas inocentes nas suas casas, infelizmente. E você foi para Israel quando? Você nasceu em Israel ou você nasceu aqui no Brasil? Eu sou brasileira, de Porto Alegre, gaúcha.
Eu vim para Israel em 2007. Eu vim com 17 anos para fazer um ano de trabalho voluntário. Me apaixonei pelo país, voltei para o Brasil, fiquei um tempinho no Brasil. Em 2009 decidi migrar. Então, desde 2009 eu moro aqui em Israel. Realmente, aqui eu fiz a minha casa, minha família, meu marido israelense. Então, eu também sou israelense desde 2009. Vocês convivem em Israel com árabes também. Palestinos trabalham em Israel. Então, a gente tem duas coisas. A gente tem os árabes israelenses, quer dizer, 20% da população de Israel são árabes. Então, por exemplo, aqui em Jerusalém, 30% da população é árabe. Então, onde tu vai? Tu vai ver uma obra, tem gente trabalhando, são árabes. Tu vai pegar um ônibus, tu vai numa padaria. Quer dizer, a gente convive aqui todo mundo junto. E, além disso, a gente tem milhares de palestinos que entram todos os dias em Israel para trabalhar. O salário mínimo em Israel, por lei, agora está 5.600 shekel. Depende do câmbio, dá uns 8 mil reais, alguma coisa assim, o salário mínimo aqui em Israel. O salário mínimo na autoridade palestina não existe por lei, mas o salário praticado é mais ou menos um quinto. Então, as pessoas, os palestinos, eles cruzam a fronteira e eles ganham 5 vezes mais. Então, muitos palestinos preferem trabalhar em Israel. Então, a gente tem milhares e milhares de pessoas que cruzam a fronteira todos os dias para trabalhar. Inclusive, tem uma obra aqui na minha rua que a maioria das pessoas que estão trabalhando são palestinos. E por isso agora a obra teve que ser interrompida. Porque a gente está em conflito, a fronteira está fechada e os funcionários não podem vir trabalhar. Então, o Hamas, ele causa não só dano para a população de Gaza, roubando ajuda humanitária, matando eles, usando eles como escudos humanos, eles também indiretamente, ou diretamente quase, atrapalham a população civil da Cisjordânia. Os palestinos da Cisjordânia, que eles querem trabalhar, eles querem vir, eles não estão nem aí, na realidade, para esse grande conflito. A maior parte das pessoas quer viver dignamente. E eles sabem que trabalhar em Israel eles ganham mais dinheiro, não tem problema. A gente cruza a fronteira, a gente trabalha, pega o dinheiro, leva. A moeda oficial da autoridade palestina é o shekel israelense, é a mesma moeda. Eles usam a nossa moeda lá. Então, eles recebem o salário em Israel, levam para lá. E assim eles podem sustentar bem melhor as famílias deles. E agora o ganha-pão dessas pessoas também está prejudicado. Só Deus sabe por quanto tempo, por causa do Hamas. Você acredita na paz? Você acha que um dia vai ter paz? Eu acredito que sim, mas a pergunta é quando? Oi, pessoal, tudo bem? Passei aqui para avisar que o meu sexteto de suplementos, os queridinhos da Leda, já tem um link especial. Então você compra direto, numa tacada só, o sexteto. Ah, sim, você pode acrescentar colágeno, você pode acrescentar melatonina, tudo depende da sua escolha. Mas dormir bem é o melhor negócio, pode acreditar em mim. Vale conferir com certeza. Gostou do corte que você acabou de ver? Vale a pena conferir com certeza, né? Então vai conferir muitos outros cortes no canal de cortes Leda Nagli. É claro que a entrevista completa você vai conferir no YouTube Leda Nagli, canal Leda Nagli do YouTube, você não pode perder de jeito nenhum. Valeu, tô te esperando, hein? Vem nessa!